Bom, então aqui a gente vai passar para a segunda parte da disciplina, ou a última parte da disciplina, que vamos tratar aqui rapidamente sobre as ligações químicas, mas aí focar nas ligações covalentes, tá certo? Então, assim, pergunto para vocês quais são os tipos de ligações químicas que nós temos, né? Então, dá uma pensada. E aí são três, né, dando a dica, né, as ligações químicas, né? Então dá uma pensada. Enquanto isso eu vou passando a aula, vocês vão pensando, e aí eu vou falando delas ao longo da aula, né? Mas é para vocês terem em mente quais são os principais tipos de ligações químicas. Isso é bastante importante para vocês que serão químicos, certo? Bom, então aqui é uma primeira teoria mais simples, né? É a teoria de ligação, né, já é do século XX, já com um pouquinho de conhecimento já de mecânica quântica, o termo camadas, né, daquelas teorias atômicas, que nós vimos a evolução das teorias atômicas, quando a gente já tem um átomo de Bohr, então nós já sabemos que o núcleo é feito por camadas, né, composto por camadas, e aí cada camada cabe uma certa quantidade de elétrons, certo? E aqui a regra do octeto é relacionando os outros elementos com os gases nobres, né? Então, regra do octeto, o que diz? Quando um átomo atinge aqui na última camada, né, eletrônica, 8 elétrons, ele adquire uma estabilidade semelhante à dos gases nobres. Os gases nobres têm 8 elétrons na última camada e eles não reagem, nem pedem, nem doam elétrons, nem compartilham elétrons, né? Então, assim, relacionou-se com essa estabilidade dos gases nobres para a formação das ligações químicas, tá certo? Aqui no caso o hélio, né, não tem 8 elétrons na última camada, mas é um gás nobre, né, tem um comportamento de gás nobre, e aí nesse caso também atende a essa regra, né? Então, para a gente generalizar, incluindo o hélio também, então a regra do octeto, né, seria uma regra onde os átomos eles perdem ou ganham elétrons quando eles não forem gases nobres, né? Mas eles vão ganhar ou perder elétrons para ter uma configuração eletrônica de gás nobre, tá certo? Então aqui nós temos as camadas, né, que antigamente chamávamos de KLM, NOPQ, e com a mecânica quântica a gente precisa nomear com números essas camadas. Então vai de 1 a 7, como os períodos da tabela periódica, certo? Que vai de 1 a 7. Okay? Que vocês já viram, né? Como é ordenada a tabela periódica, né? Se não conseguiu gravar, mas com o tempo vocês vão adquirindo, né, esse conhecimento de tanto vocês verem isso, né? Mas espero que consigam observar a tabela periódica agora de uma maneira diferente, ok? Muito mais importante para nós químicos, né, do que para outras áreas, né? Bom, os tipos de ligações. Então aqui nós temos, como eu perguntei para vocês, nós temos principalmente três tipos de ligação: ligação metálica, ligação covalente e a ligação iônica, certo? Então nesse caso, geralmente a ligação metálica é formada apenas quando tem um metal, né? Ou, por exemplo, se eu tiver uma liga metálica, uma mistura de metais ou uma mistura de um metal, que é o principal, e aí dissolvido nele tem algum outro elemento. Mas principalmente aqui na sua forma pura, né? Ou seja, de forma simples aqui, eu tenho, por exemplo, o metal lítio, a prata, o sódio e assim por diante. Então aqui nós temos entre esses átomos uma ligação metálica, uma ligação entre átomos metálicos, né, geralmente do mesmo elemento, certo? As ligações covalentes se dão entre átomos, né, não metálicos, por exemplo, os halogênios, os calcogênios, né, flúor, iodo, cloro, né, enxofre, né? Então essas interação entre não metais aqui seria a formação das ligações covalentes. E a ligação iônica, de maneira geral, é entre metal e não metal, né? De maneira geral, a gente aprende isso no ensino médio, mas tem muitas outras formas da gente caracterizar
né, principalmente a ligação covalente e a ligação iônica, né? Como que a gente vai caracterizar? Como vocês vão ver, dificilmente a gente tem uma substância que é puramente covalente ou uma substância que é puramente iônica, tá certo? Mas a gente tem uma regrinha aqui que ajuda bastante a gente caracterizar uma ligação iônica, se a ligação é iônica ou covalente. Se tiver só metal, é ligação metálica. Mas o que causa problemas aqui é o que é considerado metal, o que é considerado não metal, e como que a interação entre metal e não metal, ou entre metais, ou entre os não metais, vai caracterizar uma ligação covalente ou iônica, tá certo? Algumas vezes a interação entre um metal, formalmente metal, com um não metal pode formar uma ligação covalente, certo? Tem características covalentes, por exemplo, cloreto de berílio, né? Berílio é um metal alcalino terroso, né? E o cloreto é um halogênio. Teoricamente seria uma ligação iônica, mas aqui, ó, tá bem aqui, ó, fluoreto de berílio, né? Deixa eu ver se tem mais algum outro que se aproxima, não tem. Mas assim, por exemplo, o cloreto de berílio, o brometo de berílio, né, vai mais se aproximar de uma ligação covalente e forma formalmente moléculas, né, do que um composto iônico. Aqui também, para a gente começar a caracterizar, talvez eu possa, no semestre que vem, fazer, formalizar isso, mas assim, a gente tem que saber que moléculas é formado por átomos ligados por ligação covalente. Eu não posso chamar NaCl de molécula, né? É um composto iônico, certo? Então, molécula é formada apenas por átomos ligados por ligação covalente, né? E aí, no composto iônico, aí são substâncias formadas por íons, né? Cátions e ânions, ok? Se não tiver muito claro, a gente vai nessa aula aqui caracterizando cada vez melhor também isso, né? Se vocês não viram no ensino médio ou não se aprofundaram no ensino médio, agora é hora, né? Principalmente profissionais da química, né? Bom, uma maneira de diferenciar a ligação iônica de ligação metálica é pela diferença de eletronegatividade, certo? Então, a diferença de eletronegatividade, vou chamar de delta, você vai ver esse delta muitas vezes, que vai caracterizar, na alquimia, significava aquecimento. Na físico-química, caracteriza aqui diferença, tá certo? É o delta, né? A diferença. Então, aqui, como na física, né? Delta, né? Delta S, né? Distância final menos a inicial, né? E aqui, nesse caso, a diferença de eletronegatividade aqui, se ela for que menor que 1,7. Então nós temos, aqui acho que tem na próxima, nessa tabela aqui, nós temos uma escala, né, de um químico muito famoso, Linus Pauling, né, que definiu uma escala de eletronegatividade, como vocês já viram lá nas propriedades periódicas, tá certo? E aqui no caso, o átomo que tem maior eletronegatividade na tabela periódica é o flúor, e o que tem menor é o frâncio, tá certo? Os gases nobres não entram aqui em eletronegatividade, né? Eles não têm eletronegatividade. Então, o que tem maior, que tem valor 4, né, na escala de Pauling, né, é o flúor, e o que tem menor aqui seria o frâncio, né, com valor de 0,7. Okay? Então, se essa diferença de eletronegatividade for menor do que 1,7, né, então a ligação vai ter um caráter mais covalente, iônico aqui, né, que é covalente, tá certo? Então, por exemplo, moléculas diatômicas, né, com dois átomos iguais, não há diferença de eletronegatividade. Isso significa que essas moléculas têm ligação puramente covalente, tá certo? Se os átomos são diferentes, por exemplo, essa molécula formada por cloro, um átomo de cloro e flúor, uma molécula heteronuclear, né, diatômica, dois átomos, heteronuclear, ou seja, núcleos diferentes. Então, aqui no caso, átomos diferentes, né? Se o núcleo é diferente, os átomos são diferentes, tá certo? Então, molécula diatômica heteronuclear, formada por cloro e flúor, né? Se é formado por átomos diferentes, as eletronegatividades são diferentes. Só que a eletronegatividade não é tão diferente uma da outra.
Então, essa a ligação vai se caracterizar por mais covalente do que iônica, tá certo? Acho que a gente não está considerando ligas metálicas, por exemplo, né, formado por dois metais, tá certo? A gente está considerando formado por dois não metais ou um metal e um não metal, ok? Então, se a diferença for menor do que 1,7, essa ligação vai ter um maior caráter covalente, certo? Então aqui a gente não vai falar de isso é uma ligação covalente, isso é uma ligação aiônica. A gente vai falar de maior caráter iônico e maior caráter covalente, certo? Se tiver próximo de 1,7 aqui, essa ligação vai ter características intermediárias, certo? Nem totalmente covalente nem iônica, vai ser uma mescla, vai ser forte. Essa molécula se ioniza facilmente, né, mas forma moléculas, né, mas a ligação não é tão próxima. O elétron é facilmente doado para o átomo mais eletronegativo, certo? E aqui no caso, se a diferença de eletronegatividade for muito grande, maior do que 1,7, então essa substância, né, esse composto vai ter um maior caráter iônico, certo? Bom, aqui a tabela, então, né, essa tabela eu gosto bastante, que é a escala de eletronegatividade de Pauli. Então, essa eletronegatividade é muito importante para a gente. Então, número de prótons, número de elétrons, eletronegatividade, raio atômico é bastante importante para a nossa análise até o final do ano que vem. Né? Seria inorgânica, a gente vai utilizar muito esses termos de eletronegatividade, distribuição eletrônica, então todos essas teorias, esses conteúdos serão importantes para a gente, né, para entender a química. Né? Quanto mais a gente entender, mais fácil vai ser da gente evoluir, né, com o conhecimento de química, certo? Bom, então aqui no caso, quais serão as tendências, né? Tendências do comportamento dos elementos, né? Para estabilização. Então, geralmente, metais alcalinos da família 1A, né, ou da família 1, né, tem aqui, todos os metais alcalinos têm um elétron na camada de valência. Então, geralmente, esses elementos têm a tendência de perder um elétron. Se eles perderem um elétron, eles ficam com configuração de gás nobre. Né? Nós chamamos que eles têm a valência 1, né? Eles se ligam uma vez com uma carga negativa, para formar um composto estável, né, composto iônico estável, e aqui a eletrovalência, a carga desse íon vai ser mais um. Né, isso aqui a gente precisa saber. Né. Metais alcalinos terrosos, né, tem dois elétrons na camada de valência, então tem a tendência de perder dois elétrons, né, então a valência vai ser 2, né, porque vai se ligar com dois outros contraíons, né, duas outras cargas negativas, e aqui a carga vai ser duas cargas positivas, certo? Da família 3, né, tem três elétrons na camada de valência e tem a tendência de perder três elétrons. Né? Mas é relativo, aí a gente já começa a chegar num limbo. Né? O boro da família 3A aqui, o da família 13, né? Pela IUPAC nova, família 13. Ele é um não metal, tá certo? Então, em geral, ele vai ter a tendência de formar ligações covalentes, mas se ele perder os elétrons, teria aqui, no caso, carga 3+. Né? Já o alumínio, né, o galho, então são metais e aí eles perdem 3 elétrons, certo? Bom, na família 4A, né, que seria a família do carbono, né, família 14, né, tem 4 elétrons na camada de valência, então eles podem perder 4 elétrons, receber 4 elétrons ou compartilhar 4 elétrons, certo? Nesse caso, as valências são 4, 4 e 4, né? E a eletrovalência, se ele formar um íon, né, é difícil o carbono, né, ou os elementos do carbono perder todos os elétrons ou ganhar 4 elétrons, mas se ele ganhar ou perder, ele teria aqui a carga 4 mais ou 4 menos, certo? Geralmente eles fazem 4 ligações covalentes,
Na família 5A, né, que seria a família 15, né, tem 5 elétrons na camada de valência. Aqui tem a tendência de receber. Agora, como está mais próximo do 8, no lugar de ele perder 5 elétrons, fica mais fácil ele ganhar 3 elétrons. Então, geralmente, ele recebe 3 elétrons ou compartilham 3 elétrons. Né? Aí a valência vai ser 3 e 3 aqui. Tanto para fazer ligação iônica, né, que dificilmente faz ligação iônica, acho que temos na família nitrogênio, fósforo, né, só se for talvez o bismuto ou o antimônio, né, que já são metais do bloco P, aí talvez eles percam 3 elétrons, certo? Quer dizer, ganhem, né, 3 elétrons. Mas geralmente eles perdem também, né? E aqui no caso a valência seria 3, certo? E aqui no caso seria 3 menos. Tá? Bom, na família 6A ou na família 16, que são os calcogênios, tem 6 elétrons na camada de valência, tem a tendência de receber 2 elétrons ou compartilhar 2 elétrons, é o caso do oxigênio. Né? E aí, nesse caso a valência seria 2 e a carga seria 2 menos. Na família 7, os halogênios têm 7 elétrons na camada de valência, então esses elementos recebem ou compartilham um elétron e fazem uma ligação. Né? E geralmente, se for íons, tem a carga menos 1. Okay? E o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, pode receber ou compartilhar um elétron, ele pode perder também, geralmente ele perde, né, esse elétron, ele pode ter a valência dele sempre é 1, tá? E aí ele pode ter uma carga, aqui não está mostrando, mas ele pode ter uma carga mais 1 ou menos 1, certo? Ele pode receber um elétron, mas ele pode também perder o único elétron que ele tem. Okay? Bom, aqui então nas ligações iônicas, a gente viu lá nos compostos, nomenclatura dos compostos iônicos, eu passei um pouquinho sobre a formação das ligações iônicas, mas aqui só revendo de novo, então aqui no caso, em geral, por isso que eu tenho aquela tabela das eletronegatividades, né, ou aquele fator 1,7, mas em geral, né, as ligações iônicas são feitas, né, são realizadas por meio de um metal e um não metal. Geralmente o não metal recebe elétron e o metal doa elétrons, certo? Aqui, se o sódio perder um elétron, ele fica com 8 elétrons na camada de valência, ou na camada mais externa, e aqui o cloro, que tem 7 elétrons, vai ficar com 8 também elétrons na camada mais externa. Aqui, como perdeu um elétron, ele estava neutro. Como perdeu carga negativa, ele fica positivo. E esse estava neutro também. Como ganhou uma carga negativa, e no total ele vai estar com excesso de uma carga negativa. Então fica o Na mais e o Cl menos. Okay? Bom, as características dos compostos iônicos. Né? Então, no estado físico, em condições ambientes, são sólidos, cristalinos, duros e quebradiços, e apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição. Nós vamos ver isso, né? E aí eu pergunto várias vezes, o pessoal dá um tchan e esquece. Né? Mas por que, que as substâncias estão no estado sólido? Né? Pense um pouco. Né? Aqui no caso, em condições ambientes, são sólidos, estão no estado sólido, são cristalinos, duros e quebradiços. Apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição. Geralmente, quando o ponto de fusão ou ponto de ebulição é elevado, né, então eu preciso de muita energia. Né, então, quando está no estado sólido, significa que os átomos estão fortemente grudados, tá certo? Em posições, basicamente, eles estão parados no mesmo lugar. Nunca um átomo está parado, mas eles estão vibrando, né? Eles só vão parar se tiver no zero absoluto. O zero absoluto é menos 273 graus. A gente não consegue chegar a essa temperatura para parar totalmente uma estrutura. Mas se tiver temperatura, significa que eles estão em movimento. Mas não saem muito do lugar, mas estão em movimento. Certo? Para quebrar essa interação, para estar no estado líquido, eles vão estar em interação, mas aí eles não têm posição definida. Né? E aí, nesse caso, eles estão com interação, mas estão ainda não tem mais posição definida. E aí, quando a gente acrescenta energia suficiente, eles se desprendem totalmente de si
e vai para o estado gasoso. Então eles não conseguem mais ter ligação com o outro, né? Eles estão tão agitados, né? Estão lá na micareta, né? E não consegue mais interação entre eles, né? E aí não consegue mais se dar mão. Se dá a mão, já vai para o outro, né? Tá no carnaval em Salvador, né? Não consegue mais estabilizar, né? E aí, no caso, você não consegue, a alta temperatura, eles não conseguem ter mais interação com o outro, então vai para o estado gasoso, certo? Então, o que, que vai estabelecer os pontos de fusão e de ebulição? É o quão forte eles estão atraídos entre si, né? Se eles estão grudadinhos lá, né? Você precisa de muita energia para separar. Só o Carnaval de Salvador mesmo para separar, né? E aí, se eles têm uma interação muito grande, você precisa de muita energia, ou seja, uma alta temperatura para quebrar essa interação, certo? E aí, se eu preciso de muita energia, eu preciso de uma temperatura muito maior para quebrar essa interação. Então, quanto maior a interação, maior vai ser a possibilidade de ele estar no estado sólido, certo? A mesma coisa para a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição. Quanto maior a interação, mais energia eu vou precisar para separar totalmente esses átomos para passar para o estado gasoso, certo? Por isso que eles têm. E aqui no caso, como você tem uma carga positiva com uma negativa, né, essa interação é muito forte. E geralmente eles estão no estado sólido, certo? E geralmente quando você cristaliza lentamente na natureza, esses sais eles vão se cristalizando lentamente, então eles estão ordenados, né, um com outros harmonicamente. Então cada cátion, cada ano tem sua posição, e aí eles vão formando os cristais. Então quando a gente tem um cristal, significa que cada átomo, quanto mais puro o cristal, mais a ordem interna desses átomos estão arranjadas, né? Então todos, por exemplo, todos os cátions têm suas posições definidas. A gente vai aprender isso mais detalhadamente em Orgânica 1, né? Mas as estruturas cristalinas, né? Quanto mais ordenado tiver, mais cristalino é o composto iônico, certo? Ou outras substâncias cristalinas também, mas em geral os compostos iônicos se cristalizam mais fácil. Okay? Bom, aqui é a condução de eletricidade. Então, como os sólidos não conduzem eletricidade, porque você tem sempre uma barreira aqui, a eletricidade é elétrons em movimento. Como você tem aqui uma barreira de, por exemplo, cátions e ânions, então os ânions estão em posições definidas, eles vão repelir os elétrons. Então, não deixa passar aqui elétron por essa estrutura, porque eles estão praticamente parados fazendo uma barreira, né, para a passagem desse elétron, certo? Então, como sólido, o estado sólido não conduz eletricidade, pois os íons encontram-se presos ao retículo cristalino. O retículo cristalino seria as posições definidas de cátions e ânions dentro dessa estrutura. Então, o retículo são as posições dos cátions e dos ânions, certo? Mas quando fundidos no estado líquido, tornam-se bons condutores, já que os íons ficam livres para se moverem. Então, aqui, quando passa por estado líquido, né? Então aqui os cátions vão interagir com os elétrons, formar uma barreira, como se fosse uma proteção, né? Interagindo com esses elétrons, e esses elétrons vão conseguir passar mais facilmente para essas estruturas. Então, no estado líquido, os ânions, as cargas negativas se afastam desses elétrons e os positivos se aproximam, e aí consegue uma maior mobilidade aqui nessa estrutura para passagem do elétron. Então, no estado líquido, né, esses compostos iônicos conduzem corrente elétrica. No estado sólido, né, conforme essa barreira de cargas negativas, não conduz corrente elétrica. Okay? Em solução aquosa também são bons condutores, pois a água separa os íons do retículo cristalino. Aqui eu tenho um vídeo que eu queria passar para vocês rapidamente. É,
Vamos abaixar o som um pouquinho. Então aqui nós temos as moléculas de água e aqui está representando uma estrutura cristalina de cloreto de sódio, né? Aqui no caso o sódio é o amarelo e o rosa é o cloreto, certo? Aqui na molécula de água, como a gente vai aprender, ela tem uma parte que é positiva e uma parte que é negativa, né? Deixa eu pausar um pouquinho aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho na molécula de água. Então aqui nesse caso, está em francês e está em inglês, só não está em português, né? Mas aqui no caso, polaridade significa que tem polos, tá certo? Uma parte tem o polo norte e o polo sul, né? Mas aqui a gente tem o polo positivo, a parte positiva da molécula, e a parte positiva aqui em cima, que tem os hidrogênios, e a parte negativa, né, que tem o oxigênio, certo? Então essas moléculas são polares, tá certo? E como formam cargas parciais positivas e negativas, isso vai fazer com que a parte negativa atraia, né, cargas positivas, e a parte positiva, os opostos se atraem, né? O positivo vai atrair negativo. E aí, como a estrutura do sal, né, nós temos aqui o sódio, né, que é um íon, agora mudou a cor, né? O sódio está com vermelho, o cloreto, né, o Cl- está como azul, né? Mas aqui o sódio formalmente é uma carga, ali é uma carga parcial na água, né, que fica uma parte levemente positiva e a outra levemente negativa. Aqui no composto iônico, tem deficiência de elétrons, então é uma carga positiva, né? E no cloro, né, ou no cloreto, é um íon, um ânion, né? Ele tem uma carga negativa formal, ele é negativo, certo? Na molécula de água tem uma parte que é uma carga parcial positiva e outra negativa. Na estrutura iônica, né, por isso tem uma interação tão forte, porque aqui no caso é uma carga positiva e uma carga negativa, né? E não uma molécula que tem, né, uma carga parcial positiva ou negativa, né, como a molécula de água, mas sim uma partícula que é positiva e outra partícula que é negativa, certo? Bom, então aqui como que vai ser a interação? Vai mostrar aos poucos, mas isso acontece mais rapidamente, depois vai ser mostrado. Aqui, ó, as partes positivas da molécula de água vai interagir com o cloreto, né, do cloreto de sódio. E a parte negativa, que é o oxigênio, vai interagir com o sódio, dissolvendo aqui, né, formando aqui as interações, né, como tem um solvente, um monte de moléculas de água, então a água vai dispersar esses íons na solução, certo? Então, aqui no caso, conforme esse processo vai acontecendo, vai destruindo essa estrutura do cloreto de sódio. E aqui virou já carnaval, né? Aqui no caso, as moléculas elas vão interagir loucamente aqui com a estrutura, não destruindo, né, mas dissolvendo o cloreto de sódio, né? E aqui no caso, pelas interações positivas e negativas, a interação, né, quanto maior a interação da molécula de água com essas espécies iônicas, maior vai ser a solubilidade, né, dessas substâncias. Então isso vai ter uma influência muito grande, que a gente vai ver também na inorgânica 1, né? Quanto maior a carga, maior a interação entre os íons, mais difícil vai ser de dissolver esses íons, por exemplo, em água, num solvente polar, certo? Então, por isso que os sais, que a gente chama, né, não só o cloreto de sódio, iodeto de potássio, todos os sais, eles vão ter solubilidades diferentes, devido à interação entre as cargas, né, entre o cátion e o ânion, ok? Então, é isso que eu queria mostrar dessa dissolução. Então, vamos voltar lá para a aula. Bom, já passei isso. E aí vamos para a ligação covalente. Deixa eu ver esse negócio aqui tá meio... Ok, vamos deixar aqui. Na ligação covalente, nós temos aqui, né, na formação, né, da ligação covalente, nós temos geralmente entre não metais. Então, vamos pegar, por exemplo, a molécula de flúor,
né, o F2, né? O flúor tem 7 elétrons na camada de valência, certo? Então, se ele tem 7 elétrons, ele precisa de um elétron, né, para completar o octeto. Geralmente ele vai fazer uma ligação covalente e ele consegue completar esse octeto. Então, fazendo aqui uma ligação covalente, eles vão compartilhar, cada átomo entra com um elétron, e aí nesse caso, esse átomo de flúor aqui, ele vai ter agora 8 elétrons, vai ter o dele e o que ele está compartilhando aqui foi compartilhado pelo outro átomo. Então esses dois elétrons vão pertencer aos dois átomos. Então aqui esse átomo de flúor agora tem 8 elétrons e esse também vai ter 8 elétrons, certo? E aí completando o octeto. E aí nesse caso nós temos a fórmula molecular do flúor F2, a fórmula eletrônica de Lewis, representando todos os elétrons na camada de valência e como estão interagindo os elétrons aqui. Então, cada bolinha é um elétron, né? E só da camada de valência. E aqui, no caso, a fórmula estrutural. Então, a gente usa bastante em orgânica, né? Mostrando um tracinho aqui representa uma ligação covalente. Então, um par de elétron compartilhado aqui, certo? E aqui a molécula de flúor representada pelo modelo de Dalton, né, como duas bolinhas aqui juntas, tá certo? Então aqui no caso a ligação covalente, ela ocorre geralmente entre um ametal e um ametal, um não metal e um não metal, ametal e hidrogênio e entre hidrogênio e hidrogênio. Algumas vezes o hidrogênio não é considerado um não metal, ele é não considerado nem metal nem ametal, ele não é considerado, é difícil caracterizar o hidrogênio, por isso que tem essa classificação. Se o hidrogênio fosse considerado um não metal, seria uma ligação entre ametais, certo? Mas o hidrogênio não é classificado como ametal, nem não metal, né? E aí, nesse caso, a gente tem que especificar que o hidrogênio também, com os não metais, ou entre hidrogênio e hidrogênio, a ligação é covalente, certo? Eu vou ter que, acho que, dividir essa aula em dois, eu vou ter que gravar depois. Então, faço parte um e 2 aqui dessa aula. Apesar que é curta a aula, né, mas eu vou fazer em duas partes, tá bom? Até mais, então.